dia, eu sou Georgia e vou apresentar o programa de hoje. Essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa Falando de AA, Alcoólicos Anônimos. Lembrando que pela web é possível acessar o programa pela rádio nsc.com. O programa tem como propósito trazer mais informações sobre a doença do alcoolismo e de como funciona o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. Em alguns programas atrás, falávamos sobre os 12 passos de recuperação de Alcoólicos Anônimos, que se concentram basicamente no trabalho de recuperação pessoal de cada membro. Mas hoje a gente vai conversar com a Paula e o Roberto, que vão explicar para a gente o que são as 12 tradições que fazem parte dos princípios espirituais que compõem o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. Antes, eu vou convidar o companheiro Roberto para ler o preâmbulo de Alcoólicos Anônimos, que traz para a gente o que é e como funciona a Irmandade. Roberto, por favor. Bom dia, Jorge. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperança, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há taxas ou mensalidades, somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição, não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudarmos outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Esse preâmbulo é maravilhoso, que ele dá para a gente entender bem como é que funciona essa irmandade, que às vezes a gente não tem muita noção, né? E para isso a gente está aqui. Ô Paula, como eu falei anteriormente, a gente conversou há algumas semanas atrás, umas 3 semanas, com 2 membros de Alcoólicos Anônimos que explicaram para a gente que eram os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. E pelo que a gente compreendeu, eles diziam respeito à recuperação pessoal de cada membro. E as tradições, o que são essas tradições de vocês? Bom dia, Jorge. Obrigada pelo convite, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho mais desse programa maravilhoso que vem salvando a minha vida, né? Bom dia, Roberto. Bom, a gente costuma dizer que os 12 passos são para eu me conhecer e me modificar, né? Ajudar eu lidar comigo mesma. E as tradições são para eu lidar com o outro, né? Que no meu caso, eu acho que na maioria dos alcoólicos, é o calcanhar de Aquiles da gente, é o outro, né? Então essas 12 tradições são para me ajudar a lidar com o outro. E os 12 conceitos, que são os outros 12 princípios espirituais da Irmandade, são para eu aplicar no serviço. Então, tem uma outra brincadeirinha que a gente costuma dizer, que os 12 passos são para eu não cometer o suicídio, as 12 tradições são para eu não cometer o homicídio e os 12 conceitos para eu não cometer o genocídio, né? Que maravilha! Pois é, a gente costuma brincar com isso. E o que são esses princípios espirituais? As pessoas devem, em geral, se perguntam, mas o que é princípio espiritual, né? Negócio de religião? Não, nada disso. O que é princípio espiritual? Princípio espiritual espiritualidade nada mais é do que a minha forma de conviver com o outro, de lidar com o outro, né? Que é a grande dificuldade, que sempre foi a minha grande dificuldade, de lidar com a vida, de lidar com as coisas como elas são, de lidar com as minhas emoções, de lidar com as frustrações e de lidar com o outro que não faz o que eu quero, o outro que não age do jeito que eu acho que ele tem que agir, né? O outro que... Então, os passos são para eu acalmar esse bicho solto que vive dentro de mim, né? Para eu ter mais aceitação de mim. E as tradições, originalmente, elas foram feitas para, de novo, os loucos alcoólicos conviverem entre si e não se matarem, né? Eu acho que o Bill e o Bob pensaram nisso. E com o objetivo de manter a sobrevivência da Irmandade depois que eles não estivessem mais aqui. Então, se eu estiver falando demais, você me corta. Não, tá? imagina, claro, a gente vai trocando aqui. Vai, pode falar, pode seguir. Então,
As 12 tradições são para isso. A ideia original, né, e que ainda é obviamente aplicada, é para a Irmandade não perecer, né? Para ela continuar florescendo depois que eles não estivessem mais aqui. E isso vem acontecendo, né? A Irmandade só cresce no mundo inteiro e eu acredito que muito graças a essas tradições. Essas tradições. Ô, Roberto, deixa eu só complementar aqui. A Paula trouxe, eu achei interessante ela falar que o outro é o calcanhar de Aquiles dela. É o seu também? Em geral, é? Em geral, até, vamos dizer assim, em geral, o que se vem a isso é que nós, e o programa de AA foi calcado em cima de 2 defeitos de caráter, que seria a egolatria e o medo. Ou seja, é um dos sintomas do alcoolismo, é o ego exacerbado. Que tem a ver com essa dificuldade de lidar com o outro. Totalmente. E por isso as tradições, elas... Desculpa. Pode falar. Eu foco em mim. E eu tenho que ser o reizinho de onde que eu estou. No momento que eu ingresso em AA, que eu começo a conviver em grupo, eu vou ter que abrir mão da minha individualidade em função do grupo. Aí, dando uma complementada no que a Paula expôs muito bem, os 12 passos, eles resumem o que foi feito de certo para a recuperação. E as 12 tradições, elas dizem o que nós não devemos fazer porque nós fizemos errado. Ou seja, no momento que eu vou conviver em grupo, eu tenho que ter determinados freios que é para o meu ego não predominar. Ou seja, eu querer ser o centro de atração. Que interessante. Então, isso vocês trazem, vocês trabalham isso dentro do grupo, né? Essas 12 tradições, tem reuniões, como é que é isso? E vocês trazem... Essa é uma pergunta primeira. Já foi falado dos 12 passos, que tem reuniões específicas, inclusive, para isso. E nas 12 tradições, vocês também têm reuniões que vocês estudam essa forma de lidar com o outro? Não só... Desculpa, por favor, Paula. Pode falar, Paula. No grupo que eu frequento, sim, tem reunião de estudos, né? A gente chama reunião de estudos, onde a gente estuda as 12 tradições. Todo trimestre tem um horário de reuniões e aí a gente estuda, cada semana estuda uma tradição. E a gente faz também ciclos, né, com apresentações das tradições, justamente para manter viva e passar adiante para os novos que estão chegando. O que são essas tradições, né? Porque na maioria das vezes os novos chegam, a gente tem nos grupos na parede, pendurado na parede, os enunciados dos passos, das tradições e dos conceitos, né? E aí o novo chega, olha para aquilo e fala, que diabo de sopa de letrinhas é isso, né? Então, os mais antigos tentam, né, através das reuniões de passos e dos ciclos, das palestras, de tradições, né, dos ciclos e das palestras, tentar esclarecer o que é esse grande mistério, né, que são as tradições, e que, na verdade, não é mistério nenhum. São 12 enunciados que me ajudam, me facilitam a minha vida para conviver com o outro. Como o Roberto disse muito bem, eles servem para uma deflação do meu ego. Os passos e as tradições, né? Todo o programa de AA é em cima de diminuir meu ego, né? De desinflar meu ego. Porque a causa, na verdade, eu considero que a causa da doença do alcoolismo o egocentrismo. A egolatria, como o Roberto falou, né? Exacerbado, exatamente. É isso, é tudo comigo. Eu acho que o mundo está contra mim, eu acho que eu é que estou certa, eu acho que... né? E os passos e as tradições são para desinflar meu ego, né? Para trabalhar minha humildade. Não é à toa que a base das nossas tradições é a humildade. Gente, mas isso é muito interessante, mas porque serve para todos nós, né? E para todas as pessoas. Agora, Roberto, você saberia me dizer quando surgiu isso e como surgiu essas tradições? Será que surgiu através de muita briga? Como você saberia dizer para gente? Podemos dizer que foi isso. Ou seja, as tradições, elas começaram... O AA, ele nasceu em 1935. Se tornou grande a partir de 1939,
quando foi editado o livro Alcoólicos Anônimos e distribuído pelos Estados Unidos. Ou seja, quando se fala de distribuído, começou a ser vendido pelos Estados Unidos. Aí começaram a aparecer mais grupos, que até essa ocasião só eram 3 grupos que existiam. Um grupo em Nova York, um grupo em Akron e um grupo em Cleveland. Então, a partir de 1939, abriram outros grupos. A partir da abertura de outros grupos, começou a se ver que cada grupo tinha suas regras. Ou seja, começaram a criar regras, a ponto tal que regras, inclusive, de acesso, ou seja, de ingresso naquela determinada irmandade, naquela determinada cidade. Como assim, regra de ingresso? Explica um pouquinho mais pra gente o que é isso, regra de ingresso. Começaram a fazer restrições, só pode entrar se for casado, se for isso, se for aquilo e tal. E aí começaram a criar... Branco, não tiver problema, né? Só se for branco, tinha muito preconceito naquela época, né? Então só se for branco, só se não for hetero, se for homossexual não deixavam entrar, negros não deixavam entrar, né? Mulher, eu acho que mulher não podia ingressar, né, no começo. Foi falado isso quando a Catarina, que teve aqui, ela falou exatamente isso, que as mulheres eram barradas, né? Mas enfim, aí tinham essas regras de ingresso, cada grupo fez suas regras. Mas na realidade, não eram, as mulheres não eram barradas em AA. Não houve restrição ao ingresso de mulheres em AA. Mas tinha um preconceito, não é isso? Tanto que... auxiliar a história de AA, não se tinha esse tipo de preconceito. É porque o alcoolismo é isso que nós temos que entender. Naquela época, nós estamos falando dos Estados Unidos, em 1935, dos anos 30, que nós tínhamos a proibição de bebidas alcoólicas e que quem bebia era de maneira ilegal. Então, ou seja, o Bill, o Bob, os cofundadores de AA, eles praticavam atos ilegais para comprar bebida. Então, mulher era um alcoolismo dentro de casa, como até hoje, que a gente vê que as mulheres se escondem dentro de casa em termos de bebida. Então, não é que fossem proibidas. Houve um fato que uma companheira ingressou em AA, aí eu não vou entrar em muitos detalhes que não interessam, só que aí teve uma recaída, e o Dr. Bob, que eram 2 cofundadores de AA, não gostou. E ele fazia restrições, mas não era contra, mas ele fazia restrições. Ele mesmo fazia restrições? Ele mesmo, que é um dos cofundadores de AA. Ele fazia restrições a mulheres. Mas não quer dizer que não, porque nós estamos falando de 2 AAs diferentes. Um de Akron, que era onde era o Dr. Bob, que é uma cidadezinha interiorana, e o outro que é o Bill, que era de Nova York. Então, até para se ter uma ideia com relação a isso, é interessante essa história. São 2 perfis muito diferentes, né? 2 perfis totalmente diferentes. Aí vamos entender. Em Nova York, nós temos uma tradição que diz: para ser membro de AA, basta o desejo de abandonar a bebida, que é a terceira tradição. Mas o porquê disso? Porque chegou, na década de 40, chegou um negro, travesti, com cabelo pintado de louro, nós estamos falando de 1940 nos Estados Unidos. Com cabelo pintado de louro, mendigo, ex-presidiário, que usava também morfina. Aí chegou em AA. E agora? O que é que nós vamos fazer? Aí começaram a querer restringir em Nova York a entrada dele. E ligavam para o Bill. Enquanto conversavam com ele no grupo, ligavam para o Bill, porque o Bill não estava no grupo. O que é que nós fazemos, Bill? E o Bill não conversa mais com ele, desligava o telefone. Até que, de tanto ligar para o Bill, aí o Bill chegou a dizer, o que o mestre faria? Porque naquela época nós tínhamos vamos dizer assim, uma pequena ligação final ainda com o grupo Oxford, do qual nós somos originários, que era um grupo cristão. Cristão. Oxford. Grupo Oxford, que era um grupo cristão. O que hoje se chama aqui no Brasil de denominação, em termos de evangélico. Seria uma denominação, uma igreja. Sim. Esse grupo... Então, o grupo Oxford era ligado ao cristianismo. Aí o Bill fez a pergunta, o que o mestre faria? Então, o mestre, no caso, seria Jesus.
deixando claro que o AA não está ligado a nenhuma seita, nenhuma religião, porque o AA se desligou em Nova York, em 1937, se desligou do grupo Oxford, e em Akron, em 1940, eles se desligaram do grupo Oxford. Mas então, quando o Bill perguntou o que o mestre faria, ou seja, Jesus não falava, vinde a mim os pobres, os necessitados e tal, e o pessoal chegou assim, vamos ter que aceitar ele. E aceitou. E mais uma curiosidade, a primeira mulher a ficar sóbria, com sobriedade contínua, em AA, se chama Marty Mann. E ela leu o rascunho do livro Alcoólicos Anônimos em 1939, através do psiquiatra dela, que recebeu do Bill uma cópia, naquela época mimeografada e tal. Ela leu essa cópia em 1930, final de 39, em 1940, ela parou de beber. E Marty Mann era lésbica. Então, ou seja, a primeira companheira de AA, a primeira mulher em AA que ficou sóbria, era uma lésbica. Então, hoje se fala muito em movimentos LGBTs e tal. O AA tem essa inovação já em 1940. Agora, então... Ou seja, recebeu um travesti e uma lésbica. Agora, é interessante isso, porque, na verdade, essa abertura veio inicialmente de uma dificuldade, um desafio muito grande, né? Então, vamos voltar aqui essa questão que você falou, que os grupos tinham, a criação das tradições, que os grupos tinham, cada qual, a sua regra, entre aspas, né? Então, e como é que foi esse evoluir para essa necessidade de uma criação de tradições, se é o que eu compreendi? Você, Roberta. Ok. Bom, é uma prova, né, de que esse telefonema que foi dado para o Bill é uma prova de que haviam restrições, como a Paula se referiu. Inclusive, no sul dos Estados Unidos, onde o racismo, foi o que a Paula se referiu a isso, onde o racismo era muito grande, negro não podia entrar em reunião de branco. E quando deixaram, e porque eu dizia assim, e o Bill até se autoconfessou dizendo assim, eu não podia fazer nada, porque em função de um negro poderiam morrer 10 brancos de alcoolismo e tal, ou seja, ele se viu também num dilema do que faria. Aí eles começaram a deixar os negros entrar e ficar sentado no fundo da sala, como era natural nos Estados Unidos naquela época, o ônibus ficava sentado no final e tal. Aí deixaram os negros ficarem em silêncio no fundo da sala, ouvindo o depoimento. Aí o que ocorreu? Um milionário americano que tinha um motorista e tinha problema de alcoolismo e era do Sul, foi abordado pelo motorista dele, que falou que estava em Alcoólicos Anônimos. Aí o motorista, na hora de levar, ele aceitou, esse milionário aceitou conhecer o Alcoólicos Anônimos, aí o motorista foi e levou o patrão numa reunião de negros. Porque ele não frequentava reunião de brancos. Porque já existia naquela época reunião de negros. De negros. Começaram no fundo da sala e depois, posteriormente, abriram grupos. Aí os negros... Ou seja... Por preconceito, né? Por preconceito, porque os negros não podiam frequentar as reuniões de brancos. Diferente de hoje em dia, que tem reunião com propósito especial, né, de só negro, porque eles querem, eles preferem, né, eventualmente se juntarem com questões pessoais. Naquela época não, naquela época tinha muito preconceito, né? Daí é que surgiram... Desculpa, interrompi. Não, imagina, pode falar, pode seguir. Então, eu acho que as tradições surgiram justamente de erros e acertos, né? Isso. Então, 40 e poucos, eu acho que 49 que surgiram as tradições, se eu não me engano, o Roberto deve saber isso melhor que eu. Eu estou sem nenhum material aqui, porque eu não estou em casa. Tenho só no que eu estou de lembrança. Mas, não tem problema. Justamente porque começaram a surgir vários grupos, como o Roberto falou, vários grupos, e todo mundo começava a reclamar do Bill. Pô, Bill, aqui, esse grupo não pode isso, esse grupo não pode aquilo. Começou a dar uma brigalhada. E aí o Bill sentou com o doutor e falou, não, olha, eu acho que a gente tem que, para isso aqui sobreviver, como eu falei no começo, a gente tem que
criar uns parâmetros. Não tem regra, né? Mas tem um parâmetro de comportamento e que é tão espiritual, é tão bacana. O Bill, eu considero que o Bill era um cara tão iluminado, que as tradições são eficientíssimas para eu aplicar na minha vida, né? Me ajudam profundamente a lidar com a minha família, com o meu trabalho, com os meus amigos, porque conforme eu vou treinando a aplicar as tradições no grupo, começa com o grupo, começa no microcosmo do grupo, eu vou treinando me comportar daquela forma, né? Que é uma forma menos egoísta, mais pensando no outro, mais né? democrática, com empatia. Exatamente, que é a primeira tradição, né? Que é a primeiríssima dela, que fala do bem-estar comum, que o nosso bem-estar comum deve estar em primeiro lugar. E isso vale para qualquer coisa, vale para minha casa, o bem-estar comum deve estar antes do meu bem-estar, antes do bem-estar do meu filho ou do indivíduo, né? E assim vai. Então, assim, surgiram as tradições, no começo com muito preconceito, os próprios grupos tinham preconceitos, o Bill ia falar das tradições nos grupos, e aí os grupos falavam, lá vem esse Bill com esse negócio de tradição. Né? Porque eu imagino, assim, quando você fala, eu acho que deve ter tido muita resistência mesmo, né? Porque se você tem a sua própria regra, você impõe sua própria regra e vem uma outra pessoa, quer dizer, tudo bem, o cofundador, e fala, não vai ser bem assim, a gente vai ter que olhar isso de uma forma diferente, deve ter... É um grande laboratório, na verdade, de autoconhecimento, né? Exatamente, é exatamente o movimento contrário, né? Que é a dificuldade para o alcoólatra. O que o alcoólatra quer? Eu quero. O que eu quero? Quero fazer tudo do meu jeito. Eu acho que o meu jeito é melhor, eu acho que o meu jeito é o mais certo, né? E eu venho descobrindo nos grupos já que eu não sou a única, né? Não estou sozinha nesse barco. Todo mundo acha a mesma coisa. Pois é, e o Bill sacou isso também, né? O Bill também sacou isso e falou, bom, deixa eu escrever uns parâmetros aqui. E que no final super ajudam na minha vida cotidiana, né? Que é o programa espiritual só te interrompendo, só para entender. Então, os passos e as tradições, na verdade, tem esse estudo, que é o programa de recuperação, que fazem parte do programa de recuperação de alcoólicos anônimos, para serem aplicados na vida. Sim, começam no grupo, os passos são para mim, né? As tradições, teoricamente, são para o grupo, para eu conviver no grupo e para as pessoas conviverem no grupo e não se matarem, não terminarem o grupo, mas que são perfeitamente aplicáveis na vida, assim como o programa de recuperação já é bom para todo mundo. Não é à toa que existem, mais de 200 outros grupos que usam os 12 passos para recuperar desde sei lá, adicção com cigarro, ou com amor, com sexo, com sei lá, com o que você quiser, até a pessoa nos Estados Unidos tem grupo de pessoas comuns, que não tem problema nenhum, só querem ter uma qualidade de vida melhor, porque esses espaços são incríveis, entendeu? São sacações, assim, por isso que eu acho que o Bill era um cara iluminado. E aí o Bob entra com um lado mais espiritualizado, porque o Bob era o cara mais espiritualizado. Como o Roberto falou muito bem, ele era mais interiorano, então ele tinha uns valores mais tradicionais, né? O Bill já era o que se pode dizer hoje em dia de um porra louca, naquela época, obviamente, na década de 30, ele era um corretor da Bolsa de Valores de Nova York. Um cara mais, né, morava numa metrópole, tinha uma cabeça mais aberta para aquela época. E aí a junção assim, dos dois, acho que funcionou muito bem. E o Bill, apesar de ser ambicioso, de pensar em dinheiro, né, de ser materialista, ele, sei lá, ele tinha essa ligação com um além, eu acho, com alguma coisa lá de cima, sabe? A sensação que eu tenho é que ele foi psicografado, sabe? Porque é muito genial esse programa, é muito perfeito para quem incrível isso, tem. porque é um programa de amadurecimento. Eu percebo que pelo que vocês falam, que é um programa de amadurecimento mesmo, né? E a partir de uma dificuldade prática, né? Que eles viveram naquela época, eles foram, a partir da necessidade de organização, foi se criando os passos e as tradições. Agora a gente está falando tradição, mas eu queria ouvir, não sei se Paula ou Roberto, qualquer
quero de vocês dois, resumidamente, o que cada uma dessas tradições que a gente está falando, você falou que a primeira fala sobre o bem-estar comum, mas a gente queria entender um pouquinho, resumidamente, quais são essas tradições. Eu não sei, Geraldo, a gente vai entrar agora no intervalo? Então, a gente entra no intervalo e daqui a pouco a gente volta com os nossos convidados falando sobre quais são essas tradições, que agora a gente ficou curioso de saber. Isso aí deve ser uma riqueza. Bom, gente, essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa Falando de AA. Lembrando que pela web é possível acessar o programa pela rádio nsc.com. A gente volta daqui a pouquinho. Então, pessoal, essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana. A gente está falando de AA, programa falando de AA, Alcoólicos Anônimos. Para os que chegaram agora, a gente está conversando com a Paula e o Roberto, que são membros da Irmandade, que eles estão explicando para a gente o que são as 12 tradições. No primeiro bloco, a gente conversou um pouco sobre o que significam essas 12 tradições, e a gente, na empolgação aqui, a gente foi falando, mas eu queria que o Roberto, antes da gente dizer quais são essas tradições efetivamente, que o Roberto retomasse um pouquinho, a gente rebobinasse essa fita. Rebobinar essa fita é antigo, né, gente? Enfim, rebobinasse essa fita. Rewind. E ele voltasse àquele ponto atrás em que ele estava contando para a gente um pouquinho da história de como foi criada, como nasceu as tradições. Ele iniciou, então a gente entrou aqui numa empolgação e agora a gente vai retomar um pouquinho antes da Paula contar para a gente que tradições são essas. Por favor, Roberto. Mas aí, retornando, né? Então, quando o negro levou o branco, milionário de Rolls Royce, a um grupo de negros, ou seja, logicamente num bairro pobre da região, aí os brancos ficaram com inveja. Aí passaram isso. Estamos falando do Sul, que não era o que acontecia em Nova York. Ou seja, Nova York é comunidade mesmo. No Sul havia essa divisão. Aí os brancos passaram a permitir que os negros falassem nas reuniões deles, que é para justamente não ocorrer novamente isso, de algum negro levar o patrão branco na reunião de negros. Então, ou seja, não foi por bondade, nada disso, é o ego falando mais alto. Olha seja, aí o ego. É o ego, né? Então, poxa, um branco ingressou numa reunião de negro, então, e agora? Aí vamos dar continuidade a isso e vamos tocar o barco, né? Com relação a... Vamos deixar agora negro falar. Isso no Sul. O que acontece? Na ocasião da feitura do livro Alcoólicos Anônimos, por volta de 1937, o Bill montou um escritório em Nova York. E a partir da edição do livro, ou seja, o livro foi, em 1939, foi divulgado, começaram a surgir essas dúvidas. Quando começaram a surgir novos grupos, os grupos começaram a criar regras de ingresso e de conduta. Até que chegou um momento que um grupo estava com 44 regras de condução, principalmente na área de ingresso. Até que alguém escreveu no grupo, regra 45, não se leve tão a sério. Ou seja, eles estavam com tanta regra, que o Bill comenta isso, que nem eu, nem o Dr. Bob conseguiríamos ingressar no grupo. Ficou tão rígido. Tão rígido que nem o Dr. Bob podíamos ingressar nesse grupo. E, inclusive, esse é um cuidado que nós temos que tomar até hoje, né? Sim. Até onde que nós vamos com relação a não pode isso, não pode aquilo, ou vamos fazer de tal maneira, vamos fazer de outra maneira. Vamos sempre analisar que o Bill e o Bob, quando iniciaram a AA, o Bill tinha 6 meses de sobriedade e o Bob tinha 6 horas de sobriedade. Foi quando o AA foi iniciado, no famoso dia 10 de junho de 1935. Ou seja, a partir dali, o Bill começou a codificar os maiores problemas, o que daí vão dar as 12 tradições. Então, quais foram os maiores problemas encontrados e qual seria, então, a solução para esses maiores problemas encontrados. E como eles
na ocasião que ele fez o espaço, que ele redigiu o espaço, do nada, ele começou a redigir 6 princípios que eram do Grupo Oxford, ele redigiu e chegou em 12, o número 12. Então, a partir dali, em função dos 12 passos, ele resolveu que deveria escrever 12 tradições. Gente, quase um número cabalístico, isso, né? que seria um número cabalístico. Na época, ele associou os 12 apóstolos e tal. Ah, que bárbaro. Aí, e que também o número 12 é um número matemático. Tem toda uma espiritualidade que envolve o programa, né? Isso. Então, a partir dali, foram feitos os 12 passos. E codificado como 12. Sim. Obrigatoriamente, vamos dizer assim, ele se obrigou a escrever 12 passos. Que falam o que nós não devemos fazer como irmandade. As 12 tradições, Desculpe, as 12 tradições, as 12 tradições. que nós, desculpe, o ato falho. Então, as 12 tradições que dizem o que nós não devemos fazer como irmandade. E isso foi espalhado por todos os grupos, e ele foi disseminando essa ideia entre... E como que os grupos receberam isso? A princípio parece que mal, né? Mal. A Paula tinha falado sobre Totalmente mal. A Paula já tinha se referido. Eles convidavam, porque naquela ocasião, convidavam Bill para vir falar nos grupos dele, isso por todos os Estados Unidos. Aí pediam para ele as tradições, elas foram divulgadas a partir de 1946 e só foram aprovadas na primeira conferência que nós tivemos em 1950. Ah, foram 4 anos de... Foram codificadas em 46, mas já eram divulgadas antes disso. Sim, sim. O Bill já falava sobre elas. Aí as pessoas diziam, Bill, vem aqui falar sobre onde você escondia suas garrafas, como você fazia quando bebia. Mas, por favor, não fale dessas malditas tradições. Então, a ideia era essa. Isso não. Ou seja, proibiam ele de falar nas tradições. Então, foi difícil ele colocar essas tradições. E interessante que, na realidade, o Bill não chamava de tradições. Elas vieram a se tornar tradições em razão de se usar continuamente e passando essa informação. Então, se torna uma tradição. Inicialmente, eram princípios de relações públicas. Então, o Bill pensava nisso, em relações públicas. Essas relações públicas, de maneira interna, em grupo, e principalmente, que o objetivo de AA, tudo que nós estamos falando aqui, o objetivo de AA é o que nós chamamos de 12º passo, que é o transmitir a mensagem ao alcoólatra que ainda sofre. É isso que nós temos que fazer em AA. Organizada, né? Ou individual ou de maneira organizada. Porque as próprias 12 tradições têm diversas tradições que nós devemos utilizar no dia a dia, e eu utilizo no dia a dia essas 12 tradições. Como Paula falou, né? Agora, vamos lá, Paula, vamos resumidamente, se é que é possível, né, a gente falar que são essas tradições, né, que tanto a gente está falando. Você falou que... Vou tentar falar bem rapidinho de cada uma delas. Não precisa ser rapidinho, não, tá? Tranquilo, estamos aqui. Em primeiro lugar, eu queria dizer que no livro está lá escrito, eu estou sem o livro aqui, mas é assim, 12 tradições sugeridas de Alcoólicos Anônimos. Sugeridas. Né? A gente tem uma coisa com regra e com obrigação, muita resistência, né? Então, as coisas em A são todas sugeridas. A gente costuma brincar que é sugerido, né? Que no A não tem não pode, né? É sugerido. Agora, é sugerido da mesma forma que é sugerido puxar a cordinha do paraquedas quando você pula do paraquedas, né? Tem a opção de não puxar a cordinha, mas o que acontece quando puxa a cordinha, o paraquedas não abre, né? Mas tem que deixar claro que está escrito lá, são as 12 tradições sugeridas de Alcoólicos Anônimos, né? Bom, e além disso, as tradições também têm uma relação com os passos, né? Porque elas são 12, então elas também têm uma relação com os passos. Então, a primeira, quando fala de nosso bem-estar comum deve estar em primeiro lugar, tem a ver com o primeiro passo, que é o da aceitação, né? O de me rendi e tal. Enfim, mas isso é uma outra história. Eu vou falar só das tradições. A primeira diz isso. O enunciado da primeira é o seguinte: nosso bem-estar comum deve estar em primeiro lugar. A reabilitação individual depende da unidade de AA. Então, isso, o Bill visualizou de que se não tivesse unidade, que se o bem-estar comum não tivesse em primeiro lugar, né? O A ia perecer, a gente não ia... E a reabilitação individual, ou seja, de
a minha recuperação de cada um depende do bem-estar comum, depende do grupo estar em unidade. Que né? Porque se o grupo estiver pisando, se o grupo estiver acabando, eu não tenho como me recuperar. Então, por isso é que aí tem a consciência coletiva, que eu não decido nada sozinho. Eu posso achar que é melhor a parede ser azul, mas se o grupo acha que é melhor a parede ser rosa, a parede vai ser rosa. E eu vou aceitar de bom grado, de cara alegre, que a parede é rosa. Entendeu? É diferente, porque o coletivo sabe mais do que eu. É mais importante o bem-estar comum, todo mundo tá no bem-estar, do que o meu bem-estar individual, entendeu? Eu imagino assim que quando você fala isso, uma pessoa que chega, que ingressa, né, ela precisa sentir esse bem-estar. Exatamente, Porque exatamente. ela já vem de um lugar caótico. Unidade. Então, se ela chega, ela precisa sentir que o grupo, quando você fala unidade, achei interessante, que essa vibração, por exemplo, né, esteja elevada, para que ela se sinta, inclusive, espiritualmente bem, mais tranquila e desejando voltar. Seria um pouquinho por causa disso também, né? As histórias que tem por aí que os grupos acabam, não acabam por nenhuma razão de fora, não. Acabam por razão de dentro, brigas internas. Entendeu? Sim, sim. Bom, a segunda tradição diz o seguinte: somente uma autoridade preside, em última análise, o nosso propósito comum, um Deus amantíssimo que se manifesta em nossa consciência coletiva. Nossos líderes são apenas servidores de confiança, não têm poderes para governar. O que quer dizer isso? Quer dizer que ninguém manda em ninguém. Quem manda é o poder superior, que se manifesta na consciência coletiva, ou seja, é um complemento da primeira tradição. O que é a consciência coletiva? São todos os membros, a reunião de todos os membros, que decidem, em geral, nas reuniões de serviço, reuniões administrativas, que a gente chama, né? Então, é isso. Vamos continuar no exemplo da parede. Se o coordenador, o grupo tem um coordenador geral, isso é uma orientação também do Bill de como é que os grupos devem se organizar. Tem um comitê lá de serviço com um coordenador geral. Só que esse coordenador geral não decide, ele não tem o poder de decidir se a parede vai ser rosa ou azul. Quem decide se a parede do grupo vai ser rosa ou azul é a consciência coletiva. E que o Bill diz que, se bem informada, o poder superior se manifesta naquela consciência coletiva quando ela está bem informada, e aí eles decidem. Aí a maioria decidir é o que vai ser. Isso em relação à parede, em relação ao dinheiro, em relação a tudo. A consciência coletiva é o grupo, né? São os membros do grupo que estão reunidos ali naquele determinado momento. Tá, uma partezinha que eu fico com dúvidas. Quando você fala Deus amantíssimo e poder superior, mas vocês também têm os agnósticos, têm os ateus. Quer dizer, na verdade, como é que funciona isso, esse poder superior? Só queria que você Deus como cada um concebe. Como né? cada um concebe. Tá. Segundo passo, exatamente a mesma coisa, segundo passo. Okay. Acredito que o poder superior, como eu conceba, vai me devolver a sanidade. Tem a ver com a segunda tradição também. É isso aí. Legal. Roberto queria dar uma partezinha. É importante, nós estamos lendo o texto que foi traduzido do inglês para o português dentro de princípios cristãos. Mas quando o livro de Alcoólicos Anônimos foi traduzido, os 12 passos foram traduzidos para o budismo, eles substituíram a palavra Deus e poder superior por bem. Que bárbaro, gente. Exatamente. Isso aí é só uma denominação, né? Eu sou totalmente agnóstico, não acredito em nada, não tenho nenhuma religião. Mas no AA eu descobri que tem um poder superior a mim, que eu chamo de Deus para facilitar, mas não é nenhum Deus como ninguém nunca me mostrou. Dessa entendeu? forma ou da outra, é da sua forma, que você concebe. Exatamente. Eu chamo de Deus porque é uma palavra fácil de falar e compreensível. Mas não é o Deus católico, não é o Deus, entendeu? É o meu Deus, a força da natureza, a energia, entendeu? Maravilhoso, Paula. Seguindo. Tô curiosíssima. Terceira tradição, agora, aquela lá, né? Para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de parar de beber, ou seja, qualquer um pode ser membro de AA. Basta que eu tenha o desejo. E vou te falar, a tradição fala do desejo de parar de beber. Eu nem tinha o desejo de parar de beber. E me receberam. Eu era uma pessoa... Essa terceira tradição é
me ajuda a entender, me ajuda a ter aceitação pelo outro na vida, porque eu fui aceita do jeito que eu era. Eu cheguei irritada, agressiva, não querendo chegar, dona da verdade, querendo mudar tudo, querendo fazer tudo do meu jeito, e o grupo me acolheu, me recebeu do jeito que eu era. Não falaram, não, aqui você tem que fazer isso, você tem que se comportar assim, nada. Do jeito que eu era, eles me aceitaram, xingando, gritando, batendo perna. Eles me aceitaram exatamente do jeito que eu sou, né? Assim como hoje eu vejo que, quando eu cheguei, eu também tinha preconceito com bêbado. Imagina preconceito com bêbado. Eu era bêbado, eu tava... e tinha preconceito com bêbado, né? E hoje eu vejo como esses preconceitos, como esses conceitos pré-concebidos que a gente vai se arraigando ao longo da vida, né? Vai se grudando na gente ao longo da vida, prejudicam a gente. Essa terceira tradição me mostra todo dia isso. Basta o desejo, qualquer um pode se odiar, qualquer pessoa, mesmo quem para de beber, e mesmo quem não queira parar de beber, qualquer um, basta dizer eu quero. Por exemplo, a pessoa não precisa cair de bêbada, mas ela está sentindo que, sei lá, aquela cerveja, aquela bebida que ela bebe todo dia, um pouquinho está fazendo mal. Ela pode chegar ela pode ingressar em Alcoólicos Anônimos. Poxa, maravilhoso, vai poupar anos de sofrimento e de desgraça, de possíveis desgraça. Sofrimento com certeza e possível desgraça, né? E aí a quarta, né, que é polêmica, mas para mim ela é muito clara, que cada grupo deve ser autônomo, salvo em assuntos que digam respeito a outros grupos ou a em seu conjunto. O que quer dizer isso? Que o grupo tem autonomia. Todos os grupos precisam ser iguais. Onde que ele tem autonomia? Aí, quando o Bill escreveu isso, ele explica que é a necessidade de errar, né? Que é importante que os grupos errem para crescer. Então, ele fala da dor do crescimento nos passos e nos grupos também. Então, o que é a quarta tradição? Também tem a ver com o quarto passo, o que é o passo? O quarto passo é o inventar, é o meu inventário. E a quarta tradição é o inventário do grupo. O grupo tem que se auto-inventariar e chegar à conclusão o que é melhor para si mesmo. Então, se a reunião vai ter 1 hora ou 2, tem grupo que tem reunião de 1 hora, tem grupo que tem uma reunião de 1h30, tem grupo que tem reunião de 2, se vai ter troca de ficha, se não vai ter troca de ficha, se vai falar 5 minutos, ou 7 minutos, ou 10 minutos, essas coisas. Agora, se atingir outras tradições, ferir outras tradições, ou a como um todo, aí não é sugerido. Mas, em relação às coisas pessoais, né, do dia a dia do grupo, cada um sabe de sua necessidade, seria isso? O crescimento e a necessidade é que vão. Então, por exemplo, o grupo toma uma decisão, sei lá, de fazer reunião todo dia, e de repente não tem gente para. Então, ele vai aprender com o próprio erro. Não, realmente isso foi exagero, vamos voltar atrás e tal. Então, essa tradição, o Bill deixa o grupo para aprender, para o próprio grupo, com seus próprios erros e acertos, e aprendendo e crescendo, entendeu? Que interessante. O Bill era genial, cara. O Bill é realmente, quando eu falo. Roberto, quer falar? Pois não, é só dar uma complementada, até porque a Paula está falando brilhantemente, é que, por exemplo, tem grupos aqui no Brasil e lá fora temos clubes, né? Nos Estados Unidos tem clubes. E aqui no Brasil também não chega a ter clube, mas tem grupos que tem mesinha de sinuca. Tem grupo que faz baile todo final de mês. Então, ou seja, está dentro da quarta tradição. Agora, o que o grupo não pode fazer é, de repente, se unir a uma marca qualquer e ficar... Ou seja, ser sustentado por essa marca e dizer, olha, Alcoólicos Anônimos, o grupo tal de Alcoólicos Anônimos apoia a marca tal e tal. Isso não pode ser feito. Entendi. Interessante, muito bom. Obrigada. Pois não, Paulo. É isso. São as próximas tradições. É isso, né? Eu imaginei que isso estava em alguma tradição. A quinta diz que cada grupo é animado de um único propósito, que é transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda sofre, né? Então, o que é o alcoólico que ainda sofre? O alcoólico está na sala, é o alcoólico que não sabe que o A existe, o alcoólico que está na clínica, o alcoólico que está numa prisão, ou o alcoólico que está na rua e não sabe que o A... Então, a gente, né, tem o CTO, funciona para isso. Depois a gente vai falar disso. Hoje vocês estão praticando a quinta tradição, então? Com certeza. E o 12º passo. E o 12º passo.
Quer levar a mensagem ao alcoólico que ainda Ainda sofre. sofre. Ah, tô sabendo. E é o propósito primordial, né, da Irmandade. Então, não tem nenhum outro propósito maior do que esse, né? Então, a gente está aqui para isso. E por quê? Porque também tudo tem uma razão de ser, que é o quinto passo também, né? Que é falar com o padrinho dos meus coisas. Você vê como é que todas as tradições têm ligação com os passos? Interessante. Porque eu levando a mensagem que eu vou ficar limpa, entendeu? Porque se eu não falar para ninguém, se eu não falar da minha doença, eu vou esquecer e eu volto a beber, porque não tem cura, entendeu? Maravilha. E mantém o grupo aberto também, né? Da mesma forma que eu fico sem beber, o grupo se mantém. Sexta, agora. Nenhum grupo de AA agora começa, né? Nenhum grupo de AA deverá jamais sancionar, financiar ou emprestar o nome de AA a qualquer sociedade parecida ou empreendimento alheio à Irmandade, a fim de que problemas de dinheiro, propriedade e prestígio não nos afastem do nosso propósito primordial, que é levar a mensagem, né? Agora, é isso. O sexto passo começa com a minha... como é que eu vou fazer para retirar os meus defeitos de caráter, aqueles defeitos de caráter que eu descobri lá no quarto e no quinto, né? E a sexta também. Agora ela vai falar de como é que eu vou fazer para não estragar da primeira à quinta, né? Então, é isso que o Roberto falou. Não devo me associar a nenhum outro empreendimento, a nenhuma outra causa ou a nenhuma, né? Justamente para não misturar negócio de dinheiro, prestígio, tudo isso é perigosíssimo para o alcoólatra. Porque gera um comprometimento, na verdade, quando você está associado a algum tipo de marca, alguma coisa assim, gera um comprometimento e quebra talvez até essa unidade, né? Essa independência de Alcoólicos Anônimos, né? Não, o negócio de prestígio e dinheiro é perigosíssimo para o alcoólatra, né? O Bill sacou isso lá e colocou isso em vários lugares aqui nas tradições. É muito perigoso, entendeu? A gente não pode lidar com isso. A gente não foi talhado para lidar com o negócio de prestígio, muito dinheiro. Porque tem a ver com o ego que o Roberto falou. Interessante. A sétima diz que todos... Aí a sétima é... Agora, como é que vamos tratar, né, essa questão da dificuldade do dinheiro? Todos os grupos de AA deverão ser absolutamente autossuficientes, rejeitando quaisquer doações de fora. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente se mantém, os grupos se mantêm com as suas próprias, com a contribuição dos próprios companheiros, que o AA não aceita doação de gente de fora, né? E mesmo dos próprios companheiros tem um limite para doação, porque senão a gente chega lá um ricaço e fala, não, eu vou doar, sei lá, uma casa, eu vou doar não sei o quê. E aí vira o dono do campo e da bola, né? Aí sim, ferrou. Não, sim. agora, a casa é minha, vou fazer do meu jeito. Então, o Bill também já anteviu isso lá atrás. Vendo como ele era genial? Não, ninguém pode dar mais. Eu acho que esse negócio de $5.000, sei lá. Não sei, tem lá uma quantidade. E a gente não aceita doação de fora. Se tiver sei lá, uma empresa que quer, não, eu quero doar, não sei qual, não, a gente não aceita. E de pessoas só dos próprios membros, e o AA vive das suas próprias contribuições, dos escritórios que não têm contribuição, porque não tem fonte de renda, a não ser a venda da literatura, vivem da contribuição dos grupos. Então, essa nossa contribuição que a gente faz na sacola, que cada membro faz na sacola, serve para manter os grupos e manter os escritórios, que são fundamentais para a quinta tradição, né? Então, quem organizam a quinta tradição. A oitava diz que Alcoólicos Anônimos deverá manter-se sempre não profissional, embora nossos centros de serviços possam contratar funcionários especializados. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não deve, sabe, em linhas assim muito retas, a gente não deve vender o 12º passo, né? A gente não deve ser profissional. O doutor Silcourt convidou lá, o diretor do hospital lá que o Bill ia, que o Bill se internou. Charles B. Towns. Como é o nome, Roberto? Charles B. Towns, que era o dono do hospital. Charles o quê? B. Townsend, não é isso? B. Towns. B. Towns. BGB, que foi onde o doutor Silcourt trabalhava. Foi esse mesmo hospital. Eu acho que Charles Townsend, eu acho. É isso aí. Convidou o Bill para oferecer uma sala lá para o Bill, um consultório. Falou, Bill, esse negócio que você faz dá tanto certo. Vem ganhar dinheiro aqui com a gente, para que você estava na maior pinimba aí. A sua mulher, a Lois, vendia o jantar, o almoço para comprar um jantar, sabe? Não tinha dinheiro.
vivia cheio de bêbado lá na casa dele, porque nessa época os grupos funcionavam lá na casa dele, não tinha grupo, né? O grupo funcionava na casa dele, e ele ia catando os bêbados na rua no começo, né? Hoje em dia a gente não faz mais isso, mas o Bill fazia, porque ele precisava de cliente, né? Precisava, porque ele descobriu, foi assim que nasceu a Irmandade, porque ele descobriu que falar com outro bêbado podia até não ajudar outro bêbado, mas ele ficava sóbrio, entendeu? É assim que começou. Posso fazer esse parêntese rápido? Claro, claro. A gente tem 5 minutinhos, mas vamos lá. A gente tem que... É assim que começou, que ele foi fazer uma viagem a Akron, né, para fechar um negócio, o negócio não fechou, ele ficou frustrado, ele estava já há um tempo sem beber, acho que quase 6 meses sem beber, né, e ele já tinha descoberto que essa história, porque um dia ele chegou lá para a Lois e falou, pô, Lois, não está funcionando, ninguém para, todos bebem, ninguém para de beber, todo mundo recai, fica um tempo sem beber, volta a recair. Aí ela falou, mas você já reparou que você não está bebendo? Ele falou, pô, é verdade. Bom, aí ele foi a Akron lá fazer um negócio, um trabalho, fechar um negócio que não fechou, que não rolou, ele ficou super frustrado, e estava no bar do hotel com vontade de beber, quase passando a mão no copo, e resolveu ligar para alguém, ligou lá para uma pessoa que ele conhecia lá, eu não vou entrar em detalhes aqui para não contar rápido, enfim, a pessoa colocou ele junto com o Dr. Bob, falou, tem um cara aqui, um médico, que ele era médico, um médico conhecidíssimo da cidade, da alta sociedade da cidade, que tenta parar de beber e não consegue e tal, e aí o Bill foi conversar com ele, a princípio não queria receber o Bill, e aí ele chegou lá e falou, olha só, nada que você vai me falar de alcoolismo, todo mundo já me falou tudo, já veio um monte de gente me falar, não adianta você me falar nada. Ele falou, não, você não está entendendo, eu vim aqui, não foi para te ajudar não, foi para me ajudar. E aí o Bob falou, tem 5 minutos, eles ficaram conversando 4 horas, e aí descobriram que um conversando com o outro, né, e essa é a base da nossa irmandade, e aí começou, aí que surgiu a... enfim, o Dr. Bob não conseguiu ficar limpo imediatamente, mas enfim. Bom, aí voltando para a tradição, eu estou falando isso porque o médico lá ofereceu para vender o 12º passo, que é um alcoólico, porque ele viu... Ele ofereceu o consultório para o doutor, pro Bill, para ele trabalhar. Porque o Bill ia conversar com os internos e estava funcionando, entendeu? E aí ele ofereceu o consultório, falou, pô, você vai ganhar eu te dou um super salário e tal, tá na hora de você ganhar dinheiro com essa coisa genial que você descobriu. E aí ele foi no metrô pensando, né, falou, pô, é mesmo, boa ideia e tal. E por que não, né? A gente vive com tanta dificuldade, a gente chegou em casa super animado, tinha uns bêbados lá que ia começar uma reunião, e a Lois, e tinha uns que estavam sóbrios lá nessa reunião também. E aí ele super animado para contar a novidade e tal. E aí quando ele começou a falar, a loja já fez uma cara assim, os outros e tal. Ele falou, não, Bill, mas a gente vai vir, não pode vender, mas isso vai acabar com o propósito, não pode vender. Ou seja, ele estava... A consciência coletiva aí, nesse caso, você vê, estava mais certo que ele. E no metrô ele achou que ele tinha ouvido uma voz de Deus, sabe? E ele conseguiu ouvir a consciência coletiva e recuar. Recuar. E aí surgiu essa tradição, mas a gente pode contratar, entendeu? Então, se tem um cara que é bom para fazer a limpeza, eu posso contratar um membro para fazer a limpeza, né? Eu posso contratar um membro para ser o porteiro, ou eu posso contratar um membro que é especializado em pintar a parede para pintar a parede, mas eu só não posso ganhar dinheiro. E pode contratar pessoas de fora também, não é isso? Funciona. De fora também. O escritório tem uma secretária, o próprio grupo que eu frequento tem uma funcionária também, que não é mesmo. O 9º, a AJA jamais deverá organizar-se como tal, podendo, porém, criar juntas ou comitês de serviço diretamente responsável perante aqueles que prestam serviço. Então, o A não vira uma organização, mas ele pode se organizar em juntas e comitê de serviço que gere o grupo, né, daquela forma que eu te falei lá, de acordo com a segunda tradição, e o comitê, outros comitês que levam a mensagem, e por aí vai, cuidam da literatura, né, e tudo mais. A 10ª diz que Alcoólicos Anônimos não opina sobre questões alheias à Irmandade, essa também é super importante. Portanto, o nome de A jamais deverá aparecer em controvérsia pública. Então, vamos lá. Então, uma vez já aconteceu isso, logo que eu cheguei, fiquei irritadíssima, porque eu tinha a cabeça lá de fora, né? É isso, você tem que mudar o chip completamente, para poder entender as tradições, os passos e tudo mais.
Você faz sei lá, uma empresa grande aí de bebida fez um anúncio fazendo alguma menção a AA, uma menção errada, eu já não me lembro mais o que que é, porque tem mais de 20 anos isso, mas uma menção qualquer de que o AA, enfim, ligando o nome do AA a coisa da bebida, a empresa, a essa empresa, né? E aí todo mundo ficou muito revoltado, mas não é possível, a Junab tem que fazer alguma coisa, tem que escrever uma carta, tem que se revoltar, tem que fazer alguma coisa. E o AA falou, não, a gente não faz nada, a gente não se mete, a gente não se envolve em controvérsia pública. Olha que espetáculo para minha vida isso, cara, isso daí, Não toda arruma vez... confusão, né? Exatamente, que eu vou entrar numa discussão falando, barulho não é meu, deixa isso pra lá, tá falando de mim, deixa falar. Quanto menos eu me meter, menos fumaça vai fazer, entendeu? Então é isso. O A não se mete, pode falar do A, caraca, vai acabar. 11ª, nossas relações com o público baseiam na atração em vez da promoção. Então a gente tem que preservar o anonimato. Essas duas últimas são muito importantes. Uma pena tá acabando o tempo. Porque a 11ª fala do anonimato em público, então eu não devo abrir meu anonimato em rádio, televisão, jornal, né, em público. E a 12ª fala que o anonimato é o alicerce espiritual das nossas tradições, e aí entra o anonimato de eu ficar humilde, de eu não me achar, de eu não tirar onda porque eu presto determinado serviço, eu tenho determinado encargo, e muitas outras coisas, né? Eu não falar que sou mesmo de AA para os outros, para tirar onda e tudo mais, e sempre por colocar os princípios acima das personalidades. Olha aí, né? Ela está por Que último porque ela é a base. maravilha, que maravilha. Colocar a personalidade na frente de tudo, aí volta tudo lá para a primeira, né? Você vê como é que a 12ª linka com a primeira também, que é tudo desinflar o ego. Uma pena, porque eu fico falando o dia inteiro das três. Gente, olha, eu tô com uma pena, porque assim, a gente tinha que ter mais meia hora de programa pra gente poder trocar mais, porque tem tantas dúvidas a partir daí, mas a gente vai ter oportunidade nos próximos programas e desenvolvendo um pouquinho mais de todos esses assuntos, serviço, espiritualidade, falar sobre aceitação. A gente tem vários temas que a gente vai desenvolver ao longo desse ano aí. Eu queria pedir, a gente tem um minutinho só para a gente se despedir. Eu agradeço ao Roberto, agradeço a Paula, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês falando de AA. Então, muito obrigada e um bom dia a todos.